Estamos começando o podcast Fórmula Full, edição 114. Eu sou Daniel Gimenez. Se 1 é pouco, 2 é bom, 7 é impressionante. E eu sou o Gustavo Full, porque um totozinho não faz mal pra ninguém, né? Meu nome é Jarbas Camargo e eles fizeram a escolha deles. Essa foi mítica do Jarbão. Fizeram a escolha deles. Eles vão ver só. Foram bicampeões. Bom, estamos começando o podcast Fórmula Full como uma homenagem a Michael Schumacher, o heptacampeão mundial que no momento ainda está naquele longo processo de recuperação do acidente que teve esquiando e que a gente reza todos os dias para que ele saia dessa e não tenha sequelas tão graves assim como nós imaginamos, porque notícias oficiais praticamente nenhuma nós temos desde quando ocorreu o terrível acidente com esse grande campeão. Mas vamos lá então, vamos sempre lembrar do Instituto Ingo Hoffmann aqui no Fórmula Full. Acesse ingohoffmann.org.br e ajude uma criança a ter esperança. Os nossos contatos, você tem o nosso site. Vai lá, clica, dá uma força pra gente. É o formulafull.wordpress.com. Nosso e-mail, formulafull1@gmail.com. Manda sua mensagem. Hoje tem um e-mail aqui para ler do Kleber. A gente vai estar conversando com você, dá a sua opinião, para a gente estar melhorando o programa sempre. Temos o nosso grupo e nossa página no Facebook. É só ir lá na ampulheta e digitar Fórmula Full. Ampulheta não, na lupa, Daniel Gimenez. Digita Fórmula Full que você acha os dois. Temos o Twitter também. Tem duas contas, o @Fórmula_Full e do Daniel Gimenez 79, que sempre está lá postando alguma coisa sobre automobilismo. Nosso Instagram, @Fórmula Full. Conheça também o nosso projeto, o NS Full Throttle. Acesse nsfullthrottle.wordpress.com. Temos também o nosso Twitter, @NS Full Throttle, e a página no Facebook, NS Full Throttle. Dani, temos um e-mail hoje, então. É do Kleber Mendonça. Ele mandou aqui um e-mail para nós, tá? Vou ler aqui rapidinho, então. Olá, queridos. Querido Dani. Estava esperando para escrever com um tempo. Vai sem tempo mesmo, né? Muito legal ter esse contato. Ouço vocês desde lá pela edição 30 e poucos, 40, coisa assim. Sobre as edições passadas, na edição de entrevista com o Laet Zata, logo que ele se propõe a enviar imagens pelo Skype, ele descreve umas coisas, mas o vídeo não mostra, né? Fiquei curioso e tal, pois eu vi o Gustavo perguntando sobre o motor Wankel, barará, barará. Bom, ali foi o seguinte, eu preferi não mostrar porque aquilo ali era um artigo relacionado a um amigo particular do Zata que ele pediu para avaliar num projeto que ele estava fazendo. Então, não seria de bom tom pôr, né? Independente da questão de sigilosa da coisa, como a gente não tem conhecimento, melhor não botar só para, né? E aí depois vem a segunda questão ali. Na última edição sobre o Zanardi, vocês não inseriram o áudio que disseram ter gravado. Você falou em esperar 5 segundos, cortar o áudio, barará, barará, mas mesmo assim não teve. Bom, ali foi um problema de edição lá, o programa que a gente está editando é um programa um pouco novo e nessa edição a gente ficou bem decepcionado aí com o resultado, pois apareceram alguns bugzinhos aí na hora de gerar o arquivo, né? E um desses foi, aliás, nesse específico foi falha minha mesmo, tá? Mas, enfim, a série de falhas que aconteceram aí, parte foi por causa do programa, parte foi por minha causa também, né? Isso aí a gente vai assim, não vou prometer para vocês que vou fazer isso agora, mas com o tempo aí a gente vai arrumando isso daí, tá? Aí ele cita aqui uma fala aqui do Daniel, né, sobre outro participante, como você, nós lamentamos bastante, estava causando problemas, blá, blá, blá. Aí ele só pontua aqui, né, com a saída, o programa adquiriu outro caráter, está mais interessante, a liberdade, mas gostava bastante também das considerações sobre as corridas, principalmente porque vocês iam falando bem livremente, sem se ater a um roteiro, né?
nesses momentos continuam sendo os mais legais, contando os casos vividos por vocês, por exemplo. O Gustavo falou para o Laertes adoro essas coisas, referindo à mecânica, então, será que vocês teriam algum assunto para edição sobre algo mais graxeiro, como por exemplo, o que evoluiu em matérias de combustíveis, de lubrificantes, carrocerias? Não estou pedindo, mas sim propondo, já que vocês gostam de automobilismo, como eu gosto, querem a disputa, mas querem ouvir o ronco, o pneu cantando, ver o fogo saindo pelos escapes, assistir a orquestra mecânica. Eu não cansava de quando vocês paravam os blocos para falar do ronco dos V8. Né? Isso aí, perdoem o longo e-mail, escrevi eu em umas janelas de trabalho. Abração, bom fim de semana a todos, fique com Deus. Muito obrigado aí, Kleber. Com certeza, como o Dani pontuou desde o início aí, a gente está aqui disposto a escutar sugestões, críticas e até puxadas de orelha aí quando tiver, né? Mas muito obrigado aí pelo e-mail e toca o barco aí, Dani. Seguinte, galera. Como começar um programa que a gente vai falar de uma lenda das corridas com 7 títulos mundiais da Fórmula 1? Os adjetivos são poucos na hora que você vai falar de um piloto com um talento como o de Michael Schumacher. Porém, são várias as polêmicas envolvendo, são vários os números, os recordes e tudo mais. Michael Schumacher nasceu na Alemanha, ele tem 47 anos de idade, né? Nasceu no dia 3 de janeiro de 1969, né? É uma região, cara, um nome difícil de falar. É mais fácil a gente falar que fica perto de Colônia, né? Mas aqui tá Hortharmheim, região da Renânia do Norte, na Westfália, onde nasceu o senhor Michael Schumacher. Ele é originário de uma família humilde, né? O seu pai, ele era um pedreiro, sabe? E na realidade na Europa não usa esse termo, é meio que um construtor, né? Mas era de serviços básicos na obra. O senhor Rolf Schumacher, né? E ele é filho da Elisabeth Schumacher, que morreu em 2003 de complicações de doença, se não me engano foi cirrose, né? Que a mãe dele acabou falecendo. Ele é pai de 2 crianças, né? Hoje agora já adolescentes, o Mick, né, que está com 19 anos já. Não, a Gina Maria está com 19 anos e o Mick com 17. Gina Maria foi a sua primeira filha. Ele é casado com Corina, a quem, segundo a lenda, ele roubou de Hans Howard Frentzen, o compatriota e que participava dos programas jovens da Mercedes lá, juntamente com Karl Wendlinger, né, o austríaco, né, que sofreu um gravíssimo acidente também no ano de 94 em Mônaco, o ano que o Senna faleceu, inclusive. Mas é interessante que eu vejo muita gente falando da pronúncia do nome do Michael Schumacher. Tem gente que fala Michael Schumacher, às vezes tem narrador de televisão querendo falar bonito, mas em alemão é assim, ó. Deixa eu deixar aqui bem perto o áudio da saída aqui do computador, ó. Olha só como é Michael Schumacher em alemão. Vamos ver aqui, deixa eu só achar. Michael Schumacher. Mais uma vez. Michael Schumacher. Schumacher. Ô, Jarbão, você sabia que era Michael Schumacher? Então, né, Dani? O próprio idioma alemão já não é uma coisa muito fácil, né? Para nós estamos aqui no outro continente. Então você imagina a pronúncia de Schumacher, que também ficou muito, muito popular dentro da categoria. Eu acho que pela influência inglesa, né? Ficou Michael, né? Até o Rubinho, várias vezes você ouve ele chamando ele de Michael. E aí eu acho que Michael já foi uma Galvão Buenada ali, não foi? Pois é, né, cara? E, Gustavo, como que você lembra do início da carreira do Schumacher, cara? Não assim, o que eu quero saber nessa pergunta que eu tô fazendo para você é como que você começou a chamar a sua atenção. Eu lembro de que eu estava assistindo, obviamente, a Fórmula 1 início dos anos 90, e o Galvão Bueno falava de um alemãozinho que era meio atrevido, né? Essa lembrança que eu tenho do início. Mas parece que tem um pedaço lá, como o Jarbão bem, né, adiantou aqui, depois o Jarbão pode falar também, que o pessoal não tinha muita fé nele, né? Ele começou meio devagar ali fez uma prova pela Jordan, né? O Bertrand Gachot se envolveu lá
numa confusão lá e acabou sendo detido, aí sobrou para ele, né? Ele classificou em sétimo, parece, né? Foi na Bélgica, e o pessoal meio que começou a olhar com outros olhos. Mas nessa época a gente apenas como telespectador não tinha enxergado muita evidência assim, esse destaque dele. Eu comecei a prestar mais atenção mesmo no tempo dele de Benetton, né, com aquele bico tubarão, carro lindo pra caramba, que ele sempre foi, na verdade, né, mas ele era muito agressivo, né, a agressividade dele, né, eu gosto desse tipo de pilotagem. E lá tem meio essa aí, uma cagadinha lá também, né, mas foi mais nessa fase aí da Benetton, esse início aí do bico tubarão, aí o carro com o patrocinador da Camel e da Benetton, né? Tá certo. E é interessante o seguinte, né, gente? Você pega os dados da carreira do Schumacher, ele não tinha uma carreira nas categorias de base avassaladora como outros pilotos tiveram, Nelson Piquet, o próprio Fittipaldi, o Senna, né, para ficar no caso dos brasileiros. Ele tinha competido de monopostos no ano de 88, quando ele começou, no europeu de Fórmula Ford 1600, o alemão de Fórmula Ford também 1600, e uma fórmula local alemanha, né? Não sei como se pronuncia esse nome, Koenig, né? Koenig, né? E ele corria, né? No caso da Fórmula Ford 1600, ele competia para Elfra Racing, e na Koenig pela Hocker, aí Sportwagen Service, né? Bem alemão aqui o tipo do nome da equipe. E ele acabou vencendo o título da Koenig. Tá? E aí em 89 ele disputou o Campeonato Alemão de Fórmula 3, ficou em terceiro, e aí disputou uma corrida do Europeu de Fórmula 3, não conseguiu classificação, e disputou Macau, né, o Festival de Fórmula 3 lá no território que na época ainda era, né, de Portugal, mas hoje é da China, e ele acabou não se classificando nessa corrida. Em 90 ele voltou a Macau e venceu. Tá? Foi a grande vitória dele lá, e isso deu uma chamada de atenção no mundo. Mas em 90... ele venceu uma corrida do World Sports Car Championship, né, pela Sauber na época, aqueles Sauber belíssimos, né, aquela coisa linda. E de 3 etapas que ele participou, ele venceu uma delas. E o que mais que ele fez? Aí disputou algumas corridas, outras categorias menos importantes, tá? E em 91, então, ele continua mais um ano no Sports Car, disputa o campeonato quase que inteiro, se eu não me engano, tem que conferir, foram 8 etapas, tem que ver se é o total do campeonato. Ele só ficou em nono, ele só teve uma vitória. Disputou outras categorias também, menos importantes aqui, com os nomes alemães gigantescos, que deixa quieto. Chegou até a disputar uma etapa lá da Fórmula 3000 no Japão, sabia, Gustavo? E as categorias alemãs, categorias consoantes? Não, as categorias consoantes, sem chance a gente tá falando aqui, tá? Mas em 91, ele chamou a atenção da Fórmula 1. Alguém viu nele a possibilidade de um grande talento. E o seu empresário, Willy Eber, né, o responsável, na realidade, por ter acontecido o Michael Schumacher. Porque o pai, um pedreiro, pôde no máximo dar para ele lá um kart e sabe, dar uma guaribadinha nele ali, uma coisa bem artesanal. E a mãe, né, a Elizabeth, trabalhava, ao que parece, o pai e a mãe, né, também trabalhavam lá, não sei se zeladores, ou a mãe no restaurante de um kartódromo. E o Schumacher acabou acelerando ali, né, numa pista de, principalmente aluguel de kart, se eu não me engano, era isso que tinha lá sua principal atividade naquele local, e ali que ele acelerava. E parece que ele foi visto, então, né, pelo tal de Willy Eber, que resolveu levar o garoto e o talento dele até as categorias máximas do automobilismo mundial. Mas em 91 ele chamou a atenção da Jordan. Ed Jordan, que estava estreando com aquela Jordan belíssima, teve a chance de dar para ele um carro depois que o Bertrand Gachot se envolveu numa briga de trânsito, não sei se foi no Reino Unido, onde foi? Isso. Só sei que ele foi no Reino Unido, né? Reino Unido. Que ele acabou preso. E diga-se de passagem, foi até uma sacanagem, né? Porque o taxista deu um soco na cara dele e ele deu um spray de pimenta na cara do taxista. E quem foi preso foi ele. Sabe como que são as coisas, né? Patriotada. E ele acabou, né, não disputando mais o campeonato daquele ano. A Jordan ficou revezando. Até o Zanardi andou naquele carro, se eu não me engano, naquele ano. Andou também o Roberto Moreno. E ele disputou o Grande Prêmio da Bélgica.
esse Grande Prêmio da Bélgica aqui, cara, na classificação, tá certo que a Jordan tinha um carro, né, espertinho, né, para aquele ano lá. Não era um carro ruim, não. E o Schumacher marcou o 7º tempo. Mas, apesar de tudo, era um carro para classificar lá, quem sabe em 9º. E tendo um estreante, o 7º tempo foi algo assim fabuloso. Né? Tá certo que era a época, né, que a distância do pole position para as demais posições era um pouco maior. O Senna marcou a pole com 1:47.811 e o Schumacher fez o 7º tempo com 1:51.212. Atrás dele, uma legião de pilotos com carros melhores, inclusive o senhor Roberto Moreno, que estava na Benetton, né? Que era uma equipe mais forte que a Jordan. E à frente dele, Nelson Piquet, vai vendo. Ele estava posicionado, o Jarbão, Gustavo, bem entre os pilotos, né, que geraria toda a mudança no rumo da carreira dele. Por quê? Ele correu pouco nesse Grande Prêmio da Bélgica. Não sei se vocês se lembram, deu a largada, né? Ele desceu, eu acho que ele caiu para 8º, se eu não me engano, na largada. Não lembro bem isso daí agora. Mas só sei que fez a Eau Rouge, aí pegou, né, a reta após a Eau Rouge, o carro já abriu o bico ali, né? Já quebrou e ele abandonou. Eu achei isso aí uma dó muito grande. Eu queria saber até onde ele iria, né, nessa corrida com a Jordan. Aí vem Schumacher, apontou, vai receber a bandeirada, Michael Schumacher! Vence o Grande Prêmio da França e ganha o título mundial! Mas chamou a atenção do mundo. Aí a Benetton puxou ele, né? O Flávio Briatore, digamos, é um cara, né, que é muito honesto para fazer negócios, essa coisa toda, tá? Foi lá e puxou, né, quebrando o contrato, passando por cima do que fosse, o Schumacher para a sua equipe e demitindo o Roberto Pupo Moreno, que tinha feito um ano bom, né, de final de 1990, principalmente em Suzuka, que ele foi segundo. Aí a Benetton garantiu um contrato para ele para o ano seguinte, ao lado do Nelson Piquet, mas o Schumacher, de talento incontestável, acabou pegando o lugar do baixo, e aí então ele começou a mostrar que veio, já tendo sido 5º na Itália, 6º em Portugal e 6º na Espanha. Mas o senhor Jabas Camargo vai me explicar agora uma coisa interessante, né? Meio que ele, no início, recebeu uma certa, não vou dizer perseguição, mas uma implicância, né, do locutor da Fórmula 1, que é o Galvão Bueno, né, o Jarbão? Diz que a hora que ele estava abandonando no Japão, o Galvão começou a soltar o verbo, né? Então, né, Dani? Justamente por essa escolha, que na visão do Galvão foi ruim, foi de ter demitido o Moreno para a entrada do Schumacher, foi que ele soltou a pérola, né, que foi a minha frase do eles fizeram a escolha deles. Vamos ver no que vai dar. Né? Claro que no primeiro ano, ali em 92, a Benetton ela já deu uma inovada, porque era o único carro do grid com aquele nariz tubarão, então aquilo já chamava atenção. Eu era muito, muito jovem naquela época, aliás, eu era uma criança, eu tinha lá meus 6 anos, e isso foi uma coisa que ficou muito forte para mim, que era o Schumacher naquela Benetton, a Benetton ser o único carro com aquele nariz, e sempre ele com o número 5. Isso foi uma coisa que sempre ficou na minha memória, como a própria pintura do capacete dele naquele tempo. Qual número você falou? 5. Não era o número 5. Não era na Benetton? Não, 91, 92, eu acho que era o 19 ou 20, não era uma coisa assim? Estranho, bom, mas... Vamos dar uma conferida. Vai falando aí que eu vou conferir. Isso. Então foram coisas que ficaram bem marcantes para mim, como a própria pintura do capacete dele. E ele sempre teve uma presença forte, isso também foi uma coisa que ficou bem marcada para mim. E aí, quem sabe, eu olhei assim, pô, será que um dia esse cara vai ser campeão? E aí ficou essa primeira imagem marcante que eu tenho do Schumacher. Jarbão, confirma mesmo. Em 92, ele usou o número 19, tá? E em 93 que ele passou a usar o 5. Aí em 94 então, também... 93, 94... Aí em 94 ele também já vai para o número 5, tá? Mas assim, a Benetton tradicionalmente usava o 19 e o 20, que era herdado da Toleman, né? Que ela é uma equipe que foi originária da saudosa Toleman, tá bom?
Mas assim, né, gente? A gente vê essa carreira dele começando aí com fôlego, né? E mostrando, né, uns resultados muito bons, apesar do descrédito do narrador brasileiro. Ô, Gustavo, puxa aí pra gente o áudio, tá? E coloca nesse ponto o que o Galvão Bueno comentou sobre o Michael Schumacher em 1991. A corrida acabando para Michael Schumacher. Ó, fizeram a opção deles. O inglês, o novo dono aí da Benetton, o Walkinshaw, Tom Walkinshaw. Mas o Briatore, evidentemente, tudo isso avalizado pelo Luciano Benetton, que chegou hoje para assistir a corrida, eles fizeram a opção. Não quiseram mais o Piquet e o Moreno. Olha, com o Schumacher e com o Brundle, eles vão gastar dinheiro, viu? Bom, Gustavo, como você definiria essa canelada do Galvão? É uma tremenda pisada na língua, né? Pois é, porque depois de alguns anos, ele virou e falou: um gênio da Fórmula 1, o maior piloto de todos os tempos. Inclusive, o Dani, posso fazer um adendo? Deve. Eu lembro que logo que eu vim aqui para São Paulo, né, eu andando com a minha esposa, no calçadão de Sorocaba, um livro me chamou a atenção. Cala a Boca, Galvão. Sério? Sério, eu tenho o livro aqui, se não me engano, tem essa passagem aí do Galvão, eu vou puxar ela aqui, tá? E eu vou reproduzir precisamente as palavras dele. Só me dá uns minutinhos aí, vão tocando que daqui a pouquinho eu volto. Só me dá Beleza, daqui a pouco o Jarbão então volta no assunto. Então, com essa temporada de estreia, ele marcou apenas 4 pontos. Foi um 5º lugar na Itália e 2 sextos Portugal e Espanha, tá bom? Abandonando no Japão e na Austrália. Depois que ele abandonou na Austrália, o Galvão vai falar: tenho certeza, olha lá. Mas chegamos ao ano de 1992 e o Michael Schumacher começa a temporada com a Benetton B91, B91B. A gente não tá louco não, era a versão B e a Benetton começava com B de Benetton. E as 3 primeiras corridas, né, que foi da África do Sul, México e Brasil, ele estava vindo aí até que legalzinho, né, 2 pódios, México e Brasil, mas quando ele estreou a B92, ele já foi segundo na Espanha. Aí teve uma festa de pódios, né, Canadá foi segundo, Alemanha foi terceiro, Itália terceiro e Austrália segundo. Só que ele conseguiu a sua primeiríssima vitória, que foi o Grande Prêmio da Bélgica. Ele vence essa corrida com a Benetton Ford, tá? E começa então a escrever o seu nome, a primeira de 91 vitórias. Gustavo, até então Alain Prost vai alcançar em 93 51 vitórias e vai aparecer um recorde, né, inalcançável, como parecia as 27 do Stewart. E aí o cara me bota 91 vitórias. O que falar disso, Gustavo? Bom, tem alguns fatores que contribuem, mas com certeza não justifica meramente, assim, nivelando por baixo, né? Ele teve um domínio muito grande na época dele, né? Então, é um fenômeno, né, em termos de número, mas teve também uma contribuiçãozinha aí pelo aumento de número de corridas por ano, né? Sim, ele disputou 308 corridas na carreira. Mas com certeza é um número expressivo, né? Teve um detalhezinho que não sei se foi de propósito, se eu vou dar uma furada aqui na tua linha de tempo, mas ele chegou a tretar com o Senna, né? Em 92. Sim, foi na França. Acho que foi em 92, né? Eu não lembro se foi 92 ou 93, acho que foi 92 na França. Que ele quase que tomou uns tabef lá do Senna, que ele foi atrapalhado no treino, né? O Senna tava com um pullover laranja. Dani, achei aqui. Tá? Vamos lá. Precisamente as palavras do Galvão. Exatamente quando ele estava abandonando o GP do Japão. Schumacher, a corrida acabando para ele. Fizeram a opção deles. Não quiseram mais o Piquet e o Moreno. Olha, com o Schumacher, eles vão gastar dinheiro. Dia 20 de outubro de 91, GP do Japão. E detalhe, né?
E detalhe, o motor arrebentou. Como assim? Como é que ele vai saber que foi o Schumacher que quebrou o motor? A gente, aquela época, a gente tem que entender que era o auge do pachequismo. Né? Era o auge. Sim. O Senna era bicampeão mundial, se tornando tri nessa corrida. Né? E aí você tinha o Piquet, que também tinha vencido corrida naquele ano, o Moreno, que era uma esperança, sabe? Então, nossa, era falar de algum piloto brasileiro, você era defenestrado, sabe? Ainda mais você entrar numa equipe de ponta, tirando o lugar do piloto brasileiro no meio da temporada, quase, assim, pouco depois do meio, o que não era comum de acontecer. Normalmente o cara ia até o fim do ano, né? Sim. Então, até o Senna se reuniu com o Briatore para falar em defesa do Moreno naquela época, e o que foi impressionante, né? Porque o Moreno é da turma do Piquet, né? E o Senna meio que botou lá o Briatore na parede e com experiência própria avisou, você está dispensando a experiência de um grande piloto, isso vai pegar um jovem aí no meio do campeonato, não era melhor você esperar mais um pouco, tal. Mas a aposta parece que se revelou correta, né? Então todos às vezes podem ter seus motivos, e naquela época todo mundo, eu acho que até os europeus meio que acharam que era um pouco precipitado, como a gente achou o Max Verstappen entrar aí desse ano aí. Um jovem sempre pode estar correndo riscos, às vezes desnecessários até. Tá? Mas nesse campeonato, então, ele termina à frente do Ayrton Senna em 92. Ele marca 53 pontos, naquele ano de domínio impressionante da Williams do Mansell, que venceu 9 de 16 etapas com o Leão, e o Ricardo Patrese foi o vice, aquele vice bem xoxo. Coadjuvante. Nossa, coadjuvante. Puta coadjuvante. É o cara que segurava a caixinha de som, assim, sabe? Não tem lugar para colocar. Você segura ela, fica em pé no canto do teatro. Né? Acho que venceu uma corrida o Patrese, se eu não me engano. Tá? E acabou ficando em segundo vice-campeão. E o Schumacher foi o terceiro. Ou seja, o Schumacher foi o campeão do resto. Se você tivesse tirado das Williams naquele ano, Schumacher era campeão do resto, meu amigo. É claro que, não tendo Williams, o Senna ia falar, opa, peraí, dá para eu ser campeão, sai daqui, alemão. Tá? E de Ford, né? Sim, o Senna... Não, o Senna estava com Honda naquele ano. Não, o Schumacher sim. Né? E o Senna poderia tirar leite de pedra aí numa tentativa de título, mas é só uma coisa estatística, né? A gente dizer o campeão do resto da turma acabou sendo Michael Schumacher. Aí vem Schumacher, apontou, vai receber a bandeirada, Michael Schumacher! Vence o Grande Prêmio da França e ganha o título mundial! Mas em 93, o Ayrton Senna pegou um Fordão também, na McLaren, meio que $1 milhão por corrida, deu uma vitaminada no brasileiro, e aí ele acabou fazendo um grande ano. Eu acredito que foi o melhor ano do Ayrton Senna como pilotagem, né, corridas memoráveis, e acabou vice-campeão, e não tão distante do Alain Prost, que venceu 7 etapas naquele ano lá, e foi o campeão na 7 de 16, né? Tinha o Damon Hill, que venceu 3 etapas, vai vendo. Damon Hill, companheiro de Prost na Williams, com aquele carro, meu amigo. Até um iniciante como o Damon Hill ganhava bastante corridas. Mas o Schumacher fez um ano consistente com a Benetton. O Ayrton Senna, digamos assim, retomou o prazer em pilotar naquele ano, aí foi difícil segurar o brasileiro mesmo. O Schumacher consegue vários pódios e vence a corrida em Portugal. Inclusive, acho que foi nessa corrida de Portugal que o Prost se sagrou campeão, né? Precisa só corrigir aqui pela memória se eu errar, mas eu acredito que foi ali em Portugal que o Prost foi campeão e foi saudado por todos aí na Fórmula 1. Mas foi um ano assim, né? Apenas para, digamos, passar de ano, né? Ele disputou o campeonato com a B1 93, só as 2 primeiras etapas, aí depois já entrou a B1 93B. Olha que interessante, a versão B do carro de 93 estreou na 3ª etapa, após um 3º lugar no Grande Prêmio do Brasil. Parece que os caras viram que ia dar merda esse carro, né, Jarbão? Com certeza. E daí foi uma sequência... Inclusive teve um bom número de abandonos também, né? Tanto até que antes de vencer, do Schumacher vencer em Portugal, ele abandonou a etapa anterior, que tinha sido, né, em Monza, venceu em Portugal, para depois, no restante, nas 2 etapas finais da temporada, vir abandonar, né, no Japão e na Austrália. Sim. Ou seja, o carro, em termos de confiabilidade, não era lá. Tem que ver também.
tem que ver também se ele cometeu algum erro, né? Que a gente só tá aqui que tá retirado, né? Então você vê que dessas 14 etapas que ele disputou com a versão B, ele abandonou 5 delas. E as outras 2, ele abandonou uma, que foi o Grande Prêmio da África do Sul. Então o carro que estreou estava claramente com problemas aí. Mas, essas mudanças são pequenas às vezes, né, gente? O carro não muda muito, assim, quando é uma versão B. Mas chegamos a 1994, e aí troca tudo na Benetton, né, cara? Sai o patrocínio da Camel, sai o Ricardo Patrese, que estava de segundo piloto do Schumacher nesse ano, né? Tava lá de móveis e utensílios, tá? Entra o nosso amigo Verstappen. Era o Verstappen desde o início do campeonato, o companheiro dele, não era? Em 94? Não era o DJ Leto? Era o Leto, depois veio o Verstappen, não foi? Foi. Teve uma troca ali no segundo piloto, sim. Sim. Eu me lembro. O Leto e o Verstappen foram, né, segundo piloto do Schumacher nessa temporada aí. Só que assim, né, meu? A Benetton na época dizia que ela tinha 5 carros, entre carro montado e carro desmontado. Então o primeiro era do Schumacher, o reserva era do Schumacher, o terceiro era do Schumacher, o quarto era do Schumacher. Aí o Schumacher emprestava. Não, o Schumacher emprestava um carro para o segundo piloto, né? Não, teve o Herbert também que pilotou. Certo, o Johnny Herbert, mas o Johnny Herbert já é 95. Entendeu? Tem que ver se ele disputou. Tem que ver se ele disputou alguma prova em 94. Tá? Bom. Tem que conferir aí nas informations aí do. Mas essa Benetton B1 94, gente, ela não era mais o Ford HB V8, né, que era um motor que vinha equipando a Benetton. Era o Ford Zetec R. Era um V8, 3.5 litros, mas o bicho era um canudo de rápido, rapaz. Tá certo que o carro do segundo piloto era montado com as sobras, né? Basicamente eles pegavam uma Minardi e pintavam nas cores da 1007, né? E botavam na pista lá para ver o que dava. Mas o Schumacher começou de forma avassaladora um campeonato que todos achavam que ia ser do Ayrton Senna com sobras, vencendo no Brasil, no Pacífico, San Marino, Mônaco, marcando 4 vitórias nas 4 primeiras corridas. É claro que tivemos o problema do acidente do Ayrton Senna, né, em San Marino, que acabou levando o brasileiro, como todos muito bem sabem, e o brasileiro também no Brasil, que estava em segundo, né, após ser ultrapassado nos boxes pelo Schumacher, e depois teve toda uma polêmica, né, porque a Benetton nesse ano andou muito fora do regulamento. Então ali no reabastecimento já não tinha uma válvula no carro, um filtro, uma coisa assim que possibilitou ser mais rápido. Oi? É o filtro. Né? Que possibilitou o pit stop da Benetton ser mais rápido. No Pacífico, o Senna foi atingido na largada por um adversário, se eu não me engano, foi o Mika Häkkinen. O Mika Häkkinen atinge o Senna, bate nele, ele roda, aí vem o Larini e bate na caixa de brita no Ayrton. Sim, tá? Em San Marino vem a corrida fatídica. Todas elas o Schumacher se aproveitou e venceu. E detalhe, em todas elas o Senna foi o pole position. Sabe? O Senna tirava leite de pedra, gente. Tanto que é o ídolo do Schumacher, o Ayrton Senna. Tá? E, né, Dani, ia ser a guerra sendo Schumacher naquele ano. Ia ser um ano competitivo demais. Né? No mínimo, ia ser um ano muito competitivo. E vale dizer também que o Schumacher, uma coisa interessante que pouca gente é atenta. Claro que não é por mérito apenas do Senna, mas acaba sendo uma coincidência. A primeira pole position que o Schumacher marcou na carreira, o Senna já tinha falecido. Foi em Mônaco, 94. Sabiam disso? Sim. Primeira pole position do Schumacher na carreira. Tá? E aí ele vai, né, encarreirando uma vitória atrás da outra. Acabou em segundo na Espanha, Canadá venceu, França venceu. Então, assim, em 7 etapas, o Schumacher tinha vencido 6, sendo segundo em uma. Né? E a Williams, totalmente capenga, com aquele raquítico do Damon Hill. E parecia que o campeonato estava decidido. Um ano ruim para a Fórmula 1, queda de audiência brutal, os carros ariscos, cheio de problema, também morreu o Ratzenberger. E a Benetton cheia de coisa errada. Aí a FIA resolveu pegar para Cristo. Ela percebeu que seria a única chance de reanimar um campeonato. Só sei que o Schumacher foi desqualificado do Grande Prêmio da Alemanha e da Bélgica, tá? E também como punição pelo fundo do carro, assoalho, tinha uma medida mínima que não podia desgastar. Ele foi excluído das corridas da Itália e de Portugal, vai vendo só. Né? E aí o Damon Hill conseguiu acumulando pontos,
né, para disputar o título com ele na última corrida na Austrália. E aí tem toda aquela manobra, né? O Hill tinha feito uma corrida primorosa no Japão, debaixo de uma tempestade. Aí chegou a corrida na Austrália, em que o Schumacher, né, liderando a prova, com o Hill no encalço dele, o Mansell fazendo aquela prova pela Williams também. E o Mansell tinha sido, se eu não me engano, não. O Mansell vai ser o vencedor dessa corrida, inclusive. Sim, ele ganhou. Sim. E o Schumacher tem um momento da corrida, né, lá para metade da prova mais ou menos, que ele erra lá numa curva, ele bate a Benetton no muro, possivelmente teve danos na suspensão, porque a batida você vê que é forte. Ele retorna para a pista, o Damon Hill vê a chance de ultrapassar, coloca por dentro, o Schumacher fecha descaradamente, tacou o carro em cima. Mais de uma e aí vez. ele quase capota. Oi? Mais de uma vez ele fechou, né? Sim, ele fechou uma, na segunda tentativa ele fechou de novo. E quase ele capotou, e o Damon Hill seguiu na corrida, né, foi para os boxes, de repente vê qual era o problema da Williams, e chegou lá num braço da suspensão que tinha entortado, e aquilo ia quebrar, ele ia sair da prova e não tinha como trocar. E aí o Damon Hill, então, né, perdeu a chance de ser campeão mundial em 94, e o Schumacher, numa manobra desleal, venceu o título de um ano que era para ter sido muito tranquilo, né, de dominação para ele, principalmente depois que o Senna foi eliminado, né, cara? Então, Gustavo, como você julga esse primeiro título do Schumacher? Foi para, digamos, para criar a minha antipatia quase eterna. Não, eu tenho uma certa simpatia por ele, até pela história que ele fez na Fórmula 1, mas isso daí eu fiquei muito revoltado com essa situação aí, porque foi uma coisa tão descarada e tão suja. Ok, ele fez teve um trabalho de um ano inteiro em cima dele, com a equipe e tal, pra ele jogar fora numa, digamos assim, cagada que ele fez, né? Que ele escapou numa curva besta ali da pista. E eu fiquei muito contra ele nessa época aí, e contra também a forma como isso foi levado adiante, né? Porque não tiraram o título dele, óbvio, já tinha, enfim. E foi a primeira má impressão que eu tive dele, né, como pessoa, como esportista. Né? E Jarbão? Faço das palavras do Gustavo as minhas. Isso ficou bem marcado também para mim, a manobra. Teve um lance, né, numa dessas bloqueadas, que encostou roda com roda e o Rio por pouco não saiu voando. Meu carro ficou em duas rodas assim e pousou e não aconteceu nada, mas podia sim ter capotado. E confirmando a informação, realmente foram 3 segundos pilotos nesse ano na Benetton. Foi o J.J. Leto, o Verstappen e o Herbert. Aí o Herbert fica para 95. Aí em 95, contentes pelo título, né, do título do Schumacher, a Benetton já dá o pé na bunda da Ford e pega a Renault para ela. Né? Ou seja, a equipe campeã agora com um motor mais forte ainda. Você vê como o Briatore é um cara apegado, né, a ser agradecido, essa coisa toda. Né? Então você vê que na Fórmula 1 não tem essa conversa, não. Aí a Renault equipa o carro. Oi? Desculpa, extremamente leal, né? Sim, ao dinheiro, desculpa. Lugar. Ao dinheiro. Tá? Então o Schumacher conquistou o título com 92 pontos. Né? Lembrando que no anterior ele foi quarto com 52. Aí em 95 ele domina. Foi um ano incontestável. O David Coulthard, coitado, não podia fazer nada lá. E o Damon Hill estava num ano horrível, né? Digamos assim. Muitos erros bobos. Ele foi jogado a condição de primeiro piloto da Williams em 94. Meio que ele achou que em 95 ele ia dar conta. Teve 2 batidas com o Schumacher, que foi culpa dele, né, no Reino Unido, e depois em Monza, que ele foi fazer manobras de ultrapassagem totalmente atrapalhado, mas pegou o alemão pelo meio. O alemão queria ver o cão, mas não queria ver o Damon Hill. E só sei que nesse ano o Schumacher vence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 de 17 etapas e conquista o título mundial com um pé nas costas. Tá? Marca 102 pontos, foi campeão, se eu não me engano, com 2 ou 3 etapas de antecipação. Né? Um ano, sim, a gente não precisa comentar muita coisa, não. Em 96, a grande surpresa, né? A surpresa do final de 95. A Ferrari vai buscar o Schumacher
num projeto ambicioso que tinha Jean Todt, que tinha, né, acabou agregando aí o Rosbrau também, que foi, né, o seu engenheiro na época da Benetton, e aí iam formar uma equipe para ser campeã. Claro que para o primeiro ano ainda a Ferrari não estava tão estruturada assim, mas ela conseguiu fazer vários bons resultados, inclusive com 3 vitórias do Michael Schumacher, que foi vencer apenas na 7ª etapa na Espanha, numa corrida debaixo de um toró, num carro, a Ferrari F310, que é linda. É um dos poucos Fórmula 1 dos anos, da metade dos anos 90 para frente, com personalidade, eu diria, né? Um carro com um nascimento, um projeto diferenciado dos demais para aquele ano lá. E também venceu na Bélgica e na Itália, para delírio dos tifosi. E aí terminou o campeonato na 3ª colocação, com 59 pontos, no ano de Damon Hill, né? Um ano que o Damon Hill conquista o título sem, né, digamos assim, rivais à altura. Você teve o Villeneuve, porque eu digo não teve rivais tão à altura assim? Porque o Villeneuve estava no primeiro ano de categoria, né? E o Hill já tinha tantos anos de Williams. Então, meio que assustou um pouco. O Grande Prêmio do Japão chegou com chances, mas é claro que esse ano aí estava difícil tirar o título do Hill, e ele tem o mérito de ter vencido com o Villeneuve na equipe. Em 97, a Ferrari já está mais competitiva, né? Agora oficialmente chamada de Escuderia Ferrari Marlboro, e o Schumacher, se não vai começar um ano tão bem assim, dá uma reagida, começa vencendo em Mônaco, também vence no Canadá, na França, vence na Bélgica e vence no Japão, e leva o título à decisão até o GP da Europa, né? Aí teve o carimbo do Michael Schumacher na disputa com o Jacques Villeneuve, que tinha uma Williams que sim, era superior à Ferrari do Schumacher, porém chegou em desvantagem de pontos. Aí chegou numa curva lá de Jerez. Aí aconteceu o que, Gustavo? Again. Porrada no canadense. E o pior é que o tiro saiu pela culatra, né, Jarbão? Ah, sim. Daí a FIA não teve dó e puniu, mandou encostar, acabou e desqualificou, né, o Michael Schumacher, dando o título de bandeja pro canadense. O único título dele na Fórmula 1. Mas ali foi a sujeira mor, né? Sim. Ali foi a escória, vamos dizer assim. Porque olha... Perdão. Pode falar, Jarbão. Acabei te cortando aí. Não, imagina. Só para dizer, foi feio. Não, e ele acabou desqualificado do campeonato, né, cara? Ele teve o vice-campeonato cassado. Os pontos ficaram registrados para a carreira, né? Mas ele teve o vice-campeonato cassado. Foi a primeira vez que eu vi a FIA fazer isso. O Schumacher é cheio de tarja preta na carreira, né, cara? Você pega aqui os dados dele, você vai vendo um atrás do outro. Justifica o apelido de Dick Vigarista, né, gente? Então, acaba sendo que essa é a regra para ele aí. Em 98, foi outro ano que a Ferrari veio para o campeonato com um carro um pouquinho mais competitivo, mas pegou umas McLarens, cara, parecia nave espacial, que andava essas McLarens, principalmente no início do campeonato. E o senhor Mika Häkkinen, né, um piloto que parecia fadado a ser um figurante na Fórmula 1, acabou conquistando o título em 98. Aí o Schumacher venceu o quê? 1, 2, 3, 4, 5, 6 provas, né? Venceu 6 etapas no campeonato, né? Acabou com 86 pontos, vice-campeão, e chegou com chances na última etapa no Japão. Aí, Gustavo, ele fez um capacete, né, cara? Cromado, com a bandeira quadriculada, no lugar do preto da bandeira alemã, foi para a decisão no Japão, e teve um momento nessa corrida, que são 2 momentos marcantes, né? Primeiro, ele fez a pole, vai para a largada, o motor apaga. Todo mundo saindo para a volta de apresentação, ele teve que sair de último pelo regulamento da época. Largou, saiu costurando todo mundo que nem um demônio na pista, veio metendo volta, e às vezes você via ele comendo zebra, colocando um pneu na grama, dando umas fritadas de pneu. Falei, isso vai cobrar seu preço. E teve um momento na corrida, que eu não sei as posições que eram, mas era entre as 7, 8 primeiras posições, tava assim na frente dele, ó, Damon Hill, se eu não me engano. Aí depois era o Frentzen, depois eu acho que era o Villeneuve. Não lembro se a ordem era essa. Só os mas estava mais ou menos... né? Não! Você imagina? O primeiro, ele tacou o carro em 94. O segundo, ele pegou a mulher. O terceiro, ele tacou o carro em 97. Meu filho, perdeu o título. Nem tenta, melhor não tentar. Eu ficava pensando,
e se ele passar o primeiro, que ele não vai passar, ele vai ter o segundo. Se ele passar o segundo, que ele também não vai passar, ele vai ter o terceiro na frente dele, que ele também não vai passar. Esses caras iam falar, vem Schumacher, passa, você não tá disputando título, sabe? E ali, a hora que chegou ali atrás, cara, eu juro por Deus, eu tinha 20 anos nessa época, 18 anos atrás, eu falei, acabou o título, ele não ganha mais o título. E claro, o abuso do equipamento cobrou seu preço, o pneu estourou, foi pro saco, né? Acabou abandonando, né? Fez aquela cara de velório, né? Fez uma cara lá, Lewis Hamilton, né? Aquela cara de comi, não gostei, e aí terminou a história desse campeonato. Mas chega o ano de 1999, o Jarbon ia falar alguma coisa? Por favor, em que corrida que em 98... Não foi essa no Japão que o Coulthard freou na frente dele e o Schumacher entrou atrás e acabou com a corrida? Não foi no Japão, bem lembrado, a gente ia passar batido, tá? Então, isso foi na Bélgica. Então, né? Treta, galera, não adianta, treta é comigo. Treta eu lembro todas. Eu vi no programa do Buchinho. Não, mas vai ter a condição. Vamos fazer o seguinte, vamos acertar uma coisa? Não. Eu posto as tretas tudo lá no site do Full Throttle, treta por treta, assim, ó. Vai sair o programa e eu vou largar as tretas junto. É melhor escrever um livro. Vamos escrever um livro. Então, e aí, nessa treta aí do Schumacher e do Coulthard, que o Coulthard freou na frente dele, o Schumacher entrou atrás e regaçou a suspensão de... regaçou bico, regaçou... Não, só ficou com 3 rodas e sem um bico. Isso. Até poucos dias atrás, aqui no grupo de Fórmula 1 no Facebook, os caras postaram isso. Schumacher desceu do carro, foi pro box, que invadiu o box da McLaren pronto pra porrada. Isso foi muito marcante também. Ele entrou lá acusando o Coulthard. Você quis me matar? Você queria me matar? Com o dedão em riste, vou te pegar, hein? Eu só sei que nessa corrida foi aquela que teve aquele puta acidente na largada que bateu Deus e o diabo ali. Né? Foi carro indo pra tudo quanto é lado, uma corrida confusa. Acabou né, meia dúzia só de carro. E se eu não me engano, foi o Coulthard que causou esse acidente na largada também. Não, o Coulthard, quando ele tava virado no avesso, meu amigo, não dava coisa boa. E aí teve esse acidente, ele acusou o Coulthard de querer atrapalhar ele. Era fato que a pista estava muito molhada, né, cara? E fica difícil você afirmar uma coisa assim, até porque poderia sobrar pro Coulthard uma pancada de um carro na sua traseira. Sabe-se lá que ferimento você vai ter. Mas detalhe, eu ouvi uma... Detalhe que o Hakkinen já tinha saído antes, né? Foi Sim. Potencializada essa treta por causa disso, né? E aí o Schumacher teve que abandonar. E só uma curiosidade, Jarbão, o Coulthard retornou para a corrida. Trocou o aerofólio traseiro dele e voltou para a prova. Isso que ele já tinha tirado o capacete e tudo, né, meu? E também teve uma história aí... Eu me lembro disso na época, mas naquilo, eu era muito novo, nós não tínhamos tanto acesso à informação, mas reza a lenda que o Ron Dennis deu um chulis bom para ele por conta desse lance aí, né? Sei lá, né? Aí já é lenda urbana. Eu ouvi que ele ganhou um milhãozinho nessa. Não, pode ter ganhado 1 milhãozinho por bons serviços prestados naquele ano, né? Eu acho que ganhou 1 milhão mais pela vitória que ele devolveu para o Mika Hakkinen na Austrália do que propriamente isso daí, viu, cara? Porque, olha, sangue frio do Coulthard lá de devolver vitória. Aliás, as 2 primeiras vitórias do Hakkinen na Fórmula 1 foi porque o Coulthard deixou. Olha só, hein? A vitória na Europa em 97, e depois que o Villeneuve já era campeão, as McLaren passaram ele, e aí o Ron Dennis mandou deixar o Hakkinen para primeiro. Teve 3 trocas de posição. 3 trocas por ordem de equipes. Villeneuve, a Williams mandou as McLaren passar, né, alguma gratificação com o Ron Dennis. Passam os dois, são 2 trocas, né? E aí, então, o Dennis manda as McLaren inverterem. E na Austrália, o Mika Hakkinen entrou nos boxes sem ser chamado, ou chamar errado, eu não sei o que aconteceu. Ele passou, não tinha equipe pronta para trocar os pneus. E aí ele perdeu o primeiro lugar pro Coulthard. Aí pediram pro Coulthard ceder a posição pro Mika Hakkinen. Então, olha que interessante, as 2 primeiras vitórias do Mika na Fórmula 1 foi porque o Coulthard deixou. Olha que interessante isso. E aí, né, gente, nessa temporada de 98, né, o Schumacher morreu acreditando que o Coulthard tinha prejudicado ele. E eles eram amigos, né, cara? Inclusive, tem fotos de uma McLaren em 96, um GP de Mônaco,
que você olha, você pensa que é o Michael Schumacher correndo pela McLaren, mas não era o David Coulter. Capacetes. Que o Coulter pegou um capacete do Schumacher porque o dele deu problema no rádio e os capacetes do Coulter não estavam lá conectando, não sei que porcaria que deu, e aí pegou o do Schumacher. E os adesivos eram os mesmos, era patrocínio da Marlboro. Vai vendo só. Né? E o número do capacete era o mesmo, que as duas eram Marlboro, né? A McLaren e a Ferrari. E aí não precisou trocar muita coisa, ele foi com o capacete do Schumacher para a corrida, cara. Né? Essa imagem é muito fera, cara. Vou ver se eu acho, a gente coloca na postagem. Tá? Mas é isso, o Coulter também é ele vezendo em fazer isso, né? Uma vez naquelas corridas em que era proibido, né, o patrocínio de cigarros, McLaren tinha provas que colocava o nome do piloto, né? E o Coulter uma vez também saiu com um carro escrito Mika, né? Teve que pegar o carro do Mika Hakkinen porque deu uma merda no dele. Bom, mas vamos seguir agora então aqui com a Ferrari. Aí chega a temporada 99, a F399. Esse sim já era um carro para ser campeão, viu? E a McLaren já não tinha assim, um carro tão superior, era um carro igual. E aí, McLaren com um carro igual à Ferrari, o talento do Schumacher ia sobrar. E tava claro que o Schumacher ia ser campeão, né, cara? Assim, tava vindo bem nas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 primeiras corridas. Ele abandonou uma, que foi a última no Reino Unido, por um acidente, né? E esse acidente quebrou a perna dele. E foi primeiro em San Marino e Mônaco. E alguns pódios também no Brasil, na Espanha. E vinha bem para conquistar o título, né? Aí ele acaba tendo que ficar fora do campeonato. Ficou fora de 1, 2, 3, 6 etapas, cara. Né? Aí o Mika Salo substituiu ele na Ferrari. Inclusive nessa batida no Grande Prêmio da Inglaterra, né? Você vê que ele bateu ultrapassando o Ed Irvine, cara. Né? O até então passivo companheiro de equipe. Claro que o Irvine estava na dele, estava fazendo a corrida dele, o Schumacher tinha caído para trás na largada, aí ele vem tentando recuperar a posição, passa do ponto, se não me engano era na reta do hangar, se eu não me engano, né? Isso. E aí acabou quebrando a perna, e aí teve o afastamento, aquela coisa toda, né, meu? Aí o Schumacher vai retornar para Malásia e para o Japão, e retorna dominando. Ele liderou na Malásia inteira, deu a vitória para o Ed Irvine no fim, né? Porque por causa do jogo de equipe da Ferrari, essa coisa toda. Aí no Japão, ele simplesmente ficou na figura de espectador. Ele não quis ganhar aquela corrida. Não vai ter ninguém que vai falar para mim que ele não conseguiu vencer. Ele não quis, ele não ia dar o título para o Ed Irvine. Né? Fizeram até o que fizeram na Malásia. E meio que a Ferrari meio que boicotou o Irvine, né, Jarbão, nesse ano aí. Teve inclusive o episódio do Grande Prêmio da Europa, que foi antes da Malásia, que simplesmente o Ed Irvine entrou para trocar os pneus, não tinha um pneu traseiro. Ah, sim, E então eu lembro muito bem disso aí, né? Simplesmente esquecemos um pneu, e boicotaram o cara. E o Irvine estava andando muito bem naquele ano. Não, e cá entre nós, né, cara? Não seria você jogar contra a sua própria equipe, né? E se no ano seguinte outra equipe faz um carro fabuloso? Como que você pode controlar isso? Você não controla. Era a chance da Ferrari sair da fila. Esses caras pensaram na Ferrari como uma personalidade. Não pensaram na Ferrari como uma equipe. Em tempos de Dom Enzo, isso não aconteceria. Seria feito tudo por Irvine ganhar o título. Eles deram meio que uma maquiada, né? O Mika Salo deu a vitória na Alemanha. Seria a única chance do Mika Salo vencer uma corrida por Irvine, né? E depois o Schumacher deu a vitória na Malásia. Das 4 vitórias do Irvine na Fórmula 1, 2 foram doação. e dessa forma ele acabou, né, sendo o vice-campeão. Já o Schumacher, ele acabou, né, numa classificação ruim nesse ano, quinto com 44 pontos. Tá? Mas, para mim, se não tem essa batida, não tinha para o Mika Hakkinen nesse ano não, hein, gente? O Schumacher teria 8 títulos no mínimo. Mas é isso, correu o risco de não ganhar o título, não ganhou, né? E poderia na frente ter tido prejuízos, mas estava reservado uma era Ferrari, né, cara? Caramba, eu nunca pensei que eu ia ver isso na minha vida. 5 campeonatos seguidos, de 2000 a 2004. Agora é polêmica no Fórmula Full. Rubens Barrichello foi escolhido companheiro de equipe do alemão. O alemão tinha tudo nessa época. Tudo e mais um pouco. Ao Rubens Barrichello sobrou apenas um papel
de coadjuvante na qual a mídia brasileira tentou disfarçar. Fingiu que Inclusive não vê. o próprio Rubinho. Né? Tipo, hoje o Schumacher é realidade, amanhã serei eu. Olha, o Schumacher, neste momento, ele está melhor, mas amanhã pode ser eu. Olha, é apenas um brasileirinho contra o resto do mundo. Era só lembrar o que aconteceu com o Irvine, né? Quando ele viu que ele poderia ganhar um campeonato, mandaram ele embora. Putz, não, verdade, né, cara? E, Jarbão, você acha que a Ferrari... Acha não, né, cara? Mas confirma aí. A Ferrari tinha uma política exclusiva para o Michael Schumacher vencer corridas e o título? Com certeza, porque o time foi claramente moldado em volta dele. Então, o Rubinho, ele caiu bem ali com a experiência que ele tem, com os números que ele ia trazer, com os detalhes técnicos que melhorariam o carro. Então, cara, eu admiro demais o Rubinho. Sempre que eu vejo alguém falando mal dele ou alguma coisa dele, eu digo assim, cara, eu queria saber 1% do que ele sabe. Só isso. Só 1%. Tá? Então, o Rubinho, ele caiu muito bem ali e, convenhamos, tá? Foi muito bem remunerado para aquilo. Então, mas o problema foi que a Globo começou com essa história de que, quando não é o Schumacher é ele. Calma, galera, não é assim que funciona. Não, detalhe, quando não é o Schumacher é ele. Quando que não era o Schumacher? Olha, só quando teve... Olha, eu me lembro de poucos abandonos do Schumacher. Teve uma queda de suspensão em Mônaco 2001, eu acho. Mas isso lá em 2001. O abandono na Alemanha, após o acidente na largada. Né? Sim. O Burt encheu a traseira do Schumacher, né, cara? E aí abriu espaço pro Rubinho, que numa corrida que ele vinha lá de trás, acabou vencendo. Foi uma vitória bonita, incontestável. Sim. Queria eu ter sido um piloto que tivesse tido a chance de vencer uma corrida. Imagina vencer 11 como ele venceu. Mas era poucas as alternativas, as chances. E o lance, Jarbão, era ficar com essa hipocrisia de não falar a verdade. Para com isso, meu. É segundo piloto, acabou. Sim. E era exatamente assim que as coisas funcionavam. Só que a Globo, digamos assim, a transmissão, ela não soube passar isso para o público. Né? Aí entra o lado, entre aspas, ruim da realidade brasileira, né, dos pilotos brasileiros na Fórmula 1. Né? Que nem a gente fala assim, nós fomos mal acostumados. 2 títulos de Fittipaldi, tricampeonato do Piquet, tricampeonato de um Senna, memorável, mítico como ele só. Como é que ia explicar para o povo brasileiro ser um segundo piloto? Simples. Não gerando uma expectativa de promessa que nem eles fizeram depois que o Senna saiu fora, entendeu? Sim. Porque ficou sempre naquela coisa que o Rubinho, que o Christian até que chegou a ter um pouco, mas a realidade é outra. Enfim. Gente, e desculpa, é incomparável o talento do Schumacher com o Rubinho. O Rubinho é um excelente piloto, mas o Schumacher é um extraterrestre, não dá para comparar. Entendeu? A superioridade, o Schumacher é para se medir com o Piquet, com o Senna, com o Prost, com o Lauda, com esse naipe. Ele não é para se medir com um pessoal tipo Berger, Coulthard, Rubinho. Você tem patamares, você tem hierarquia no esporte, cara. Não adianta. Tentaram jogar o Rubinho numa época que ele tava na Jordan, gente. Cara, você visita qualquer dia que você tiver a chance, um museu que tem alguma Jordan, você que está nos ouvindo, em algum lugar. No Brasil tem. Parece que os Piquets têm uma Jordan. Né? Cara, parece um kart com carenagem aquilo lá. Aquilo lá é fraco. Você olha para aquele carrinho, o carrinho ele dá risada. Né? Aí você imagina, Dani. Aí você imagina esse kart com carenagem com motor Peugeot. Nossa Senhora. Tá? Aquilo você não precisa olhar 10 minutos, você olha meio segundo. Aquilo rebenta o comando. Não, e os caras querendo que o cara tirasse ele de pedra. Aí na Ferrari, com essa parceria com o Schumacher, a coisa foi intensificada. E assim, abalou a relação do Rubinho com o Schumacher, isso tudo. E o próprio Rubinho é culpado em partes disso, pelas próprias declarações que ele dava. Né? O Rubinho dava esperança para a torcida. Para quem era leigo e estava vendo a Fórmula 1,
o cara falava, não, olha lá, ele tá trabalhando, ele vai vencer, ele é o futuro da Ferrari, não sei o quê. Não vinha, gente, não dá, o cara dominava tudo, meu. Não tinha adversário, ganhou campeonatos aí com 6 corridas de antecedência. Você ia querer o quê? A esperança da Rede Globo era tão grande, mas tão grande no Rubinho, que ele teve logo que saiu, tá contratado, tá na Ferrari, me bota o Rubinho no domingo, no programa do Faustão, no karaokê, cantando italiano. Olha só, a que ponto chegou? Não, a Jovem Pan esse ano colocou uma música que era uma sátira, aquela bom, 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 bom. E era tirando o Rubinho, né? Sempre atrás do alemão é o Rubinho. Era assim, né? Como piloto ele até que engana, é campeão do videogame e também do Autorama. Mas quando é pra valer, é uma negação. O carro é muito bom, mas o piloto não. E a desculpa todo mundo já conhece, é problema hidráulico o motor que aquece. Tarará, sempre atrás do alemão é o Rubinho. Vocês lembram disso? Sim. Nossa, então aí virou essa coisa toda e Cacete e Planeta e deu no que deu, né? Aí a Globo investindo pra falar que o cara é um puta piloto, vai lá o Cacete e Planeta. Rubinho, pé de chinelo. Tiro no pé. Cara, é estranho isso, né, meu? Ai, caramba, eles deviam alugar o horário, não devia ser contratado da Globo, não é possível. Bom, e aí então um ano que a Ferrari sai da fila, né, meu? Depois de 21 anos sem ser campeã, desde George Scheckter, né, campeão em 79, aí aquela festa, e lá vai a pasta, vinho, e autoridades civis e militares, eclesiásticas, aquela festa toda. E aí 2001, outro domínio ferrarista com Schumacher, né? Se no ano anterior ele fez 108 pontos, venceu 9 de 17 etapas, nesse ano seguinte ele repete a dose, meu amigo, mais 9 vitórias com direito a show, tá? Termina o campeonato em primeiro e com mais pontos do que no ano anterior, 123. E era uma época que tinha chegado Montoya na Fórmula 1, né? O Ralf Schumacher estava bem na Williams, né? Já estava vindo para frente, né? O grande irmão que não vingou, né? Ganhou algumas corridas. Como assim não vingou? Ganhou algumas corridas, mas não foi assim, né? Um assombro de piloto. Era mais nojento de qualquer outra coisa. Também, né, Dani? A Williams, tá? Sempre, até então, tinha mão de chassi. Uma usina BMW, né? Entrada da Michelin. Então, era um foguete. Era um Panzer aquilo. O carro era muito bom. Pois é, motor BMW. E aí, então, mais um título para o alemão, bicampeão, né? Em seguida, 4º título da carreira, igualava Alain Prost. Lembrando, a gente esqueceu de falar, em 2000, na Itália, ele igualou, né, o recorde de vitórias do Ayrton Senna. E na coletiva, após a vitória, o cara chorou, meu. Mas chorou de soluçar. E o Ralf Schumacher fazendo cara de nojinho do lado dele. Não sei se vocês lembram disso daí. Não, mas o Ralf Schumacher é uma comédia. Não, a simpatia. Ele é impossível de ingerir. Gesto. Não, então... e pior de tudo, 97, o Ralf Schumacher causou uma confusão numa largada, acho que foi na Europa, e tirou o Schumacher da corrida também, cara. Putz, olha, bicho, podia ter dado o título pro alemão naquele ano lá. Não foi aquela da Alemanha? Só por Deus, irmão, só por Deus. Não foi qual, Gustavo? Não foi aquele da Alemanha. Não, na Alemanha não foi. Na Europa. Eu acho que foi na Alemanha, cara. Foi na Alemanha? Eu lembro não sei, cara, foi numa pista aí. Teve uns enroscos aí, uns arranca-rabo. Depois a gente confere. Bom, aí mais um título pro alemão, tudo bonito, tudo muito lindo, tudo muito certo. Chega 2002, puta passeio. Deixa eu ver. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 vitórias de 17. Sabe, ele ganhou o título na abertura, lá na Austrália. Os caras já falaram, não vai dar. Era um ano que tava chegando o Kimi Raikkonen na Fórmula 1. Né? Depois, era um ano assim que o pessoal que podia fazer uma grande frente a ele ainda não tinha equipamento. Era Jason Button na Renault. Jason Button tinha começado em 2000 na Williams. Alonso também, né, já na Renault. Tá? Mas ainda no carrinho sem vergonha, né? Assim, não dava pra vir pra cima. O cara venceu só 11 de 17, né?
E nesse ano, o Rubinho vence 4. Então quer dizer que essa Ferrari, né, que começou com a 2001, depois virou a F2002 a partir do Brasil, a Ferrari venceu 15 de 17 provas, meu amigo. 15 de 17. Aí vai ter algumas coisas meio polêmicas, né? Polêmica número 1. Grande Prêmio da Áustria. Hoje não. Hoje não. Hoje sim. Ai, senhora, mano. Putz. Até então tinha sido 5 etapas. O Schumacher tinha ganhado 4 e sendo o terceiro em outra. Um domínio, assim, pleno, né? Que não tinha. Não. Cara, aí os caras mandaram inverter posição por um preciosismo matemático. Isso é coisa de engenheiro. Não, na última curva. Claro que a discussão tinha começado mais cedo, né? Sim, mas E o já Rubinho tava, explorando. já tava no final da corrida Não, praticamente. e tava... no ano anterior. E no ano anterior o Rubinho era segundo, teve que dar o terceiro pra ele, né? Sim. Não, e Entendeu? detalhe, Ele era o terceiro. não era assim, só passar. Ele tava longe, ele não tava tão perto assim do Rubinho. Não, no ano anterior o Rubinho era segundo, o Schumacher era terceiro, teve que inverter. Meio que já não gostaram. Aí chegou nessa etapa, com esse caminhão de pontos que estava à frente. Foi ridículo o que a Ferrari fez aquela vez. Aí o Gustavo vai inserir o áudio original pra gente, tá? Insere a partir desse ponto, Gustavo. Vem Barrichello, encosta o Schumacher, eles vão para a última curva, foi na última curva do ano passado, hoje não, hoje não, hoje sim, hoje sim, é inacreditável, olha, é inacreditável, não há nenhuma necessidade da Ferrari fazer isso. Se eu tiver... E aí, Gustavo, tinha alguma necessidade de fazer isso que a gente acabou de ouvir aqui, esse áudio da chegada do Grande Prêmio aí da Áustria? Olha, não tava nem na metade do campeonato e já tava sobrando ponto, né? Por Não, favor. Gustavo, o Schumacher, se eu não me engano, ele ganhou na França o campeonato. Pois Faltava, depois dessa, 1, 2, 3, 4, 5 etapas ele foi campeão. Depois só depois foi pra dessa. cumprir tabela. Só foi pra cumprir tabela, cara. E ainda assim ganhou mais uma penca de corrida, 3 corridas. Não. E na Hungria ele não venceu porque não quis, né? O Rubinho tava na frente, resolveu ficar atrás do Rubinho e fez a... Aí o Rubinho, em vez de calar a boca e assimilar o golpe, não, ele vai lá e... Nossa, mas como ele é bom! Fica quieto, Rubinho, cala a boca. Ele lá, né, tranquilo, liderando a corrida, e o Schumacher tinha sumido no espelho. Né? Falou, então tá bom, tá lá pra trás. Diz que em uma volta o alemão apareceu do nada atrás dele. Marcou a volta mais rápida da prova. Aí o Rubinho, em vez de falar da vitória dele, ficou falando dessa volta do alemão. Pelo amor de Deus, Rubinho, vai se... Deixa eu ficar quieto aqui, senão ele nunca vai dar entrevista pro Fórmula Full. Então, eu me recordo muito bem como que foi aquela manhã de domingo, né? Naquele fatídico GP da Hungria. Estava eu sentado em frente à TV, comendo uns sucrilhos com leite, né? E daí começou assim aquele, hoje não, hoje não, hoje não, hoje sim. Cara, eu continuei comendo, eu não levantei nem a sobrancelha, né? Porque a primeira coisa que eu pensei é, cara, por que eu não tô surpreso com isso? Então, simplesmente foi revoltante na hora, mas tinha que aceitar. E depois teve toda a enxurrada da mídia, revista Racing lá colocando escuderia farsante, então desandou. Não, foi difícil mesmo. Meu pai estava comigo na sala nesse dia, meu falecido pai, né? E a hora que ele viu aquilo, ele virou para mim e falou: "Você vem chamar isso de esporte?" Né? É que, assim, todo esporte tem suas falcatruas, mas ali foi muito explícito, né, cara? Foi uma coisa muito... que enojou muita gente, muito tosco. O Schumacher não tinha que permitir isso também. Ele devia ter tido um espírito mais esportista e parar de trabalhar com uma calculadora alemã na mão e falar, não, essa corrida não é minha, eu não dominei, eu não fui competitivo em momento algum perante o Rubinho Barrichello, que naquela pista baixava um santo no Rubinho, né? Então, eu acho que era Ayrton Senna que descia ali, devia ser alguma coisa assim nesse sentido. E aí, então, acabou que era pra ser do Rubinho aquela prova. Não tinha porquê. Aí foi aquela vergonha no pódio, né, cara? E sem falar que olha onde que ele foi fazer isso, né? Na frente do público
europeu, austríaco, Germânico. Pois é, pô, Origem germânica ali. vai querer tirar o pessoal, aquela gente toda lá pra idiota, né? Vaiando ele, cara, vaiando ele, que seria digamos assim, uma segunda corrida em casa pro Schumacher. Até o irmão dele fez, claro, o irmão dele faz cara de bosta pra qualquer situação, mas ali foi uma cara meio de, nossa, você, né, se sujeitou a isso. Então, são essas coisas. A gente não está dizendo que ele não é um campeão, que ele não tem talento, muito pelo contrário. Mas são essas e outras que desabonam o Schumacher para aqueles que, obviamente, eu nunca fui fã do Schumacher, né? Mas eu admirava a capacidade. Em 2000, no GP Brasil, foi o primeiro GP que eu assisti de Fórmula 1 na vida, nossa, ninguém fazia ali a curva de entrada da reta de Interlagos, né, cara? O pessoal ignora que aquilo é uma curva e aquilo é uma curva, né? Ele passava babando no muro, cara. Tipo assim... Você tem ali um espaço entre o alambrado da pista e o alambrado da arquibancada de uns 2 metros. O Schumacher passava babando, eu consegui ver os olhos do cara arregalado, né, meu? Então, uma pilotagem fantástica. Mas são essas coisas, pra que fazer isso? Por que vencer a qualquer custo? Eu tenho dó nessa parte do Schumacher, né, cara? Ele era um cara que, como campeão, quem sou eu pra ter dó de alguém? Principalmente um cara multimilionário como ele. Né? Tô eu aqui pobre, lutando com a vida para pagar minhas contas. Mas o que vale é o plano esportivo para a gente debater aqui. E eu sempre tive uma dor nessa parte, sabe? Eu não enxergo ele como um atleta, apesar de ter todo esse caminhão de vitórias, ter esses 7 títulos, eu nunca vi ele no páreo de um Senna, de um Piquet, de uns caras que conquistaram, né, vitórias sólidas mesmo. Às vezes um cara com 2, 3 títulos é mais feliz do que ele com 7. Estão me entendendo o que eu quero dizer? Porque é assim, tudo vai ter uma sujeira ou outra, mas não vamos fazer dessa forma escrota, né, gente? E outra, não com essas, sabe, você não pode vencer, você não pode isso, você não pode aquilo. Então é isso que desabonou muito a carreira do Schumacher, tá? E vai ter outras coisas aí que a gente vai estar debatendo também. Claro que tem inegável talento, mas eu acho que às vezes a vitória se tornou um vício muito grande para ele, né, cara? Tanto é que em 2003, né, lembrando que nesse ano ele foi campeão com muita folga, 144 pontos. Em 2003 ele vai conquistar o título novamente, mas vai ser um título mais apertado, tá? E é o ano que estreia a Ferrari GA, né, Gianni Agnelli, em homenagem ao presidente da Fiat. Ela estreia só na 5ª etapa na Espanha. E a última corrida da F 2002 consagrada foi o Grande Prêmio de San Marino. Alguém se lembra o que aconteceu nesse Grande Prêmio de San Marino? De Vocês dois estão lembrados? Não. Não? Tinha falecido a mãe do Michael Schumacher. Eu achei que tinha sido 2004, não, foi 2003. Se eu não me engano, é 2003 que ela faleceu. Deixa eu conferir aqui. A dona Elizabeth Schumacher, né? Deixa eu ver aqui mais sobre ela. Falecimento 2003 mesmo, tá? E ele terminou em primeiro, né? E disputando freada com o irmão, sabe? E o próprio Barrichello falou naquela época, eu não acreditava no que eu estava vendo, né? Esses caras acabaram de perder a mãe. Então, por mais profissionais que sejam, é a tua mãe que morreu, cara. Vai pra puta que pariu o Campeonato Mundial de Fórmula 1. Vai pra puta que pariu qualquer coisa. Se é minha mãe, acabou minha vida ali. No sentido daquele dia, de vivenciar aquilo, né? Sabe? E a gente pode julgar de fora também e ser um julgamento meio errado, mas eu tô falando do ponto de vista mais latino, né? Quem que poderia deixar sua mãe num caixão e disputar uma corrida de Fórmula 1? Pelo amor de Deus, né, cara? E eles saíram da corrida, né, depois, né, e foram para o velório. E a mãe já estava sendo velada há algumas horas, tá? E ele subiu no pódio, foi dispensado da entrevista coletiva, subiu no pódio, não sorriu, cara fechada, tudo. Mas é algo assim que a gente não consegue entender, né? Eu acho que até para um alemão é meio complicado você se submeter a isso. Mas sabe-se lá o histórico familiar deles. A gente fala também, né, não sabendo como que era a relação. Mas aparentemente não era ruim, né, Gustavo? Eu lembro que na época efervesceram aí umas histórias aí de boataria que existia assim uma distância muito grande entre eles, assim, né? Que ela tinha alguns problemas, se não me engano, com álcool, né? Ela já era separada do pai. Isso, e ela vivia numa clínica por conta disso, etc. E aí eu não sei se foi uma manobra também para tirar um pouco desse peso do ombro dele, né? Que todo mundo, que
que houve muitos comentários nesse sentido, né? Mas vieram essas histórias aí, começaram a vir à tona também, né? Sim. E foi um ano difícil, né? Assim, em termos de campeonato, ele vai ganhar o título mais uma vez, só que dessa vez ele ganha na última etapa no Japão, né? Das 16 aí que marcaram esse ano. Ele venceu apenas 6 provas, em uma delas foi essa em San Marino. Então, quer dizer, se não tivesse competido, não teria sido campeão, certamente não teria, até porque o campeão naquele ano, né? O Schumacher, ele foi campeão sendo 8º colocado no GP do Japão, né? E o Rubinho venceu a corrida naquela prova. Então o Rubinho estava numa posição em que, se o Schumacher abandonasse, não marcasse pontos, ele seguraria o título do Schumacher com a vitória, né? Vale importante frisar e lembrar isso. Foi o ano que o Rubinho venceu 2 provas, inclusive. Mas teve uma polêmica... Que ele deu o título pro Schumacher, né? E teve uma polêmica também que a gente esqueceu em 2002, foi o Grande Prêmio dos Estados Unidos, né? Que o Schumacher levantou o pé e não foi nenhuma devolução de vitória pro Rubinho, porque o Rubinho nem sabia o que estava acontecendo, né? O Schumacher quis fazer uma graça, empatar a corrida, né? Tentou chegar do lado do Rubinho, foi levantando o pé, eles ficaram do lado a lado, e o Rubinho olhando com aquela cara de: eu posso te passar? Rubinho, pelo amor de Deus, se o cara tirou o pé, ficou lento, vai embora, meu! Olha a submissão do Rubens Barrichello. Depois vem falar que não era segundo piloto. Conta outra, meu irmão. E, Dani, foi nesse jeito também. Foi a primeira porradona do Ralf Schumacher em Indianápolis, né? 2002. Foi a primeira, né? Depois teve uma aí que quase, sabe, fez a corrida não acontecer, que foi uma vergonha, e a gente já vai falar. Aí vem Schumacher, apontou, vai receber a bandeirada, Michael Schumacher! Vence o Grande Prêmio da França e ganha o título mundial! Mas é isso. 2004, outro ano de domínio. Puto, o cara venceu, olha, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13 corridas em 2004. Né? 148 pontos, campeão mais uma vez com o pé nas costas lá no meio da temporada. Aí falar o que desse domínio da Ferrari? Só que em 2005 a coisa já não era tão bom. Né? A F 2005 não era tão competitiva e eles acabaram se arrastando pela pista durante o campeonato todo. Né? O Schumacher foi vencer apenas o Grande Prêmio dos Estados Unidos. E esse foi um Grande Prêmio polêmico. Né? Porque o pneu Michelin, se não me engano, do Schumacher, do Ralf Schumacher, né? Que nessa temporada já estava... ele já estava pela Toyota, Jarbão? Já estava pela Toyota. Era Toyota mesmo? O Ralf, sim. Eu tô meio que atrelando a imagem dele a Williams ainda nesse ano aí. Tá? Não sei porque precisava dar uma confirmada aí. Confirme aí. Mas só sei que o pneu Michelin... Oi? Isso, Alô, o Ralf Schumacher era Toyota. Era o Ralf Schumacher e o Zonta. Confirmado. Aliás, o Trulli. Tá. Trulli. O Zonta foi participar, acho que de uma corrida ou outra. Né? E aí, então, acabou que deu aquela pancada. A Michelin, os pneus não iam resistir às curvas do oval. Né? A tendência é que estourassem, algum piloto poderia se machucar seriamente ou até perder a vida. E aí, os carros com pneus Michelin decidiram se retirar da prova. Por quê? Porque a Bridgestone, que equipava a Ferrari mais Minardi e Jordan, não aceitou que construísse uma chicane, né, para o evento ser salvo. Então a Fórmula 1 é meio assim, né, cara? Se eu tenho a mínima chance de tirar $1 a mais, que sacrifique o evento inteiro e a gente perca essa corrida, né, pro futuro. E foi o que aconteceu. Né? Foi aquela imagem vergonhosa do povo esperando a volta de apresentação, patética, os carros recolhendo para os boxes, e só ficou esses 6 carros nas suas posições. Aliás, eu queria saber como eles acharam as posições, né? Porque se não tem ninguém na pista, como você sabe qualquer um lugar que você vai sair. E aí fizeram aquela ridícula corrida de só 6 carros, e ali a corrida, o Rubinho meio que saiu mordido, né? Diz que o Schumacher meio que tacou o carro em cima dele, que saiu dos boxes, assim, tipo, eu nunca vou vencer, e com ele aqui. E é onde parece que o Rubinho decidiu ir de uma vez para a BAR, que virou Honda em 2006, né? E acabou que o Schumacher venceu essa corrida, foi a única corrida que venceu no ano, e aí um ano só regular, e ele marcou um 3º lugar no campeonato, na posição final, longe do campeão Fernando Alonso, com 62 pontos. Tá? Em 2006 é o ano que parecia que o Schumacher ia se aposentar de vez.
mas ele queria se aposentar com um título, tá bom? Ele vai fazer uma temporada meio que à sombra do Fernando Alonso, que era uma estrela, né, em ascensão naquele momento, era o futuro multicampeão da Fórmula 1, que até o momento não se confirmou, dificilmente vai se confirmar, mas um piloto de talento incontestável. O Schumacher vai vencer bastante provas esse ano, em 2006. Né? Ele vence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 provas. E este que vos fala, né, teve um prazer, assim, um piloto que eu não torcia, obviamente, eu tô torcendo pro Alonso, era a época da Alonso Mania, e eu estava junto nesse barco. A época que o Alonso era simpático, né? Eu torço mais pro piloto pelo que ele é fora da pista do que ele é dentro, às vezes. E eu tô ali no GP do Japão, sentado logo depois do viaduto, onde tem o cruzamento da pista, né? Hora que eu vejo naquela corrida com reais chances de vencer e ser campeão mundial, assim, né? Depois na corrida do Brasil, vira uma Ferrari em velocidade lenta, para exatamente na minha frente, Michael Schumacher abandona a prova. Caramba, eu que tava com bandeira da Espanha, camisa da Espanha, torcendo pro Alonso, foi a loucura, né, cara? Virou alemão na hora. Nossa, mas dei muita risada. Eu tava torcendo contra. Ah, tava entendeu? torcendo contra. Tava torcendo contra, não virei alemão não, tava torcendo totalmente bom. contra. Né? Ele parou, ele abandonou a corrida na minha frente, eu tenho essas fotos aqui. Né? Fiz muitas fotos dele parado olhando pro carro, sabe? O carro na minha frente sendo guinchado. Eu dei foto minha apontando pro carro dando risada. Olha que Mutley do inferno também era, né? Mas, assim, esse momento que eu vou guardar para sempre na minha memória. Eu tava com o Luiz, né? Que era outro professor da escola que eu dava aula no Japão. E ele ia comigo nos GPs do Japão, né? E eu lembro do Luiz até hoje, cara. Procurando a máquina fotográfica na bolsa dele, gritando: eu não acredito! Ele parou na minha frente! Eu não acredito! Foi uma sorte tremenda mesmo a gente presenciar aquele momento. Aí ficou parada lá. Várias voltas aquela Ferrari ali. E eu olhando para ela. Mas sequei a corrida inteira! Foi parar na minha frente, cara. Foi o Fórmula 1 que eu acho que eu observei por mais tempo na minha vida. Você meteu os parafusos. Sim, mas não tem um detalhe dela. Se você mostrar ela no escuro pra mim, eu reconheço. Tá? E aí, Naquele então, tempo, acabou. Ô Dani, você perdeu uma grana naquele tempo, hein? Já pensou? Pô, tem foto até do parafuso. Ah, aqui, ó. Fotinho aqui, esse parafuso aqui, vocês sabem como é que eles montam? É assim, ó. Pô, vale uns milzinho, hein? Eu lembro que naquela época, né, cara, eu fui pro GP do Japão e vi tudo isso e tal. Aí cheguei em casa, eu fiz uma postagem no meu antigo blog, né? Que era assim: ingresso pro GP do Japão, 10 mil ienes. Bandeira da Espanha, 2.500 ienes. Passagens de trem até o autódromo, 1.000 ienes. Boné do autódromo de Suzuka, 1.500 ienes. Refeição, tudo mais, 2.000 ienes. Tem coisas que o dinheiro não compra. O Schumacher abandonar na sua frente é uma delas. Cara, foi. O tempo que aquela. Não vou fazer jabá aqui, né? Aquela marca Mastercard. Isso! Tava bombando com essa propaganda aí. Né? Aí eu falei, coisas que não tem preço. Tem coisas que não tem preço. O Schumacher abandonar na tua frente. Assim. Aí eu ficava olhando, né? Eu olhava para uns caras assim lá japoneses, né? Que estavam saindo lá das arquibancadas de alto padrão de Suzuka. Quanto vocês pagaram? 100 mil ienes? Puta, eu vi o Schumacher abandonar, vocês viram? Não. Bom, mas é isso, né, gente? Então, aí chega no Brasil, ele faz uma grande corrida, né? Acaba em quarto, uma corrida de recuperação que teve problemas, foi lá do fim, mas não era o suficiente, foi segundo colocado, 121 pontos, e o Alonso ganha o seu bicampeonato, e mais uma vez os mecânicos da Renault com a camisa Ruiz Alonso, Ruiz Schumacher, perdão. Quem é Schumacher? Olha que ironia, hein, cara? Um cara que só tinha 7 títulos mundiais. E ali ele se aposenta pela primeira vez, né? Parecia que ia acabar a carreira, e aí ele fica 2007, 2008, 2009, fora das pistas, correndo em tudo quanto é evento que aparecesse, kart, rema-rema, de moto, tomou uns tombos de moto feio, teve umas lesões aí no pescoço, no ombro, bravas, né? E meio que o negócio foi coçando, e ele voltou para Mercedes. Tá? Não vamos falar da Mercedes ainda não. Teve mais uma polêmica em 2006.
Lembra o que ele fez em Mônaco? Pro Alonso não marcar a pole? Ah, sim. Ah, sim. A de pisadinha do vigarista break. extremo. Gente, o que foi aquilo, cara? Eu olho aquela imagem, aquele vídeo. Cara, se me colocarem no Fórmula 1 para atrapalhar um treino, nem eu faço uma coisa daquela. Bicho, o cara atravessou a pista com o carro, fingiu que perdeu o controle de forma lenta. Foi atravessado para atrapalhar a volta do cara, meu. Mas na cara é impossível. Putz, sabe? Cara, merecia um gancho isso daí. Eu acho que largou do fim do grid, terminou em quinto ainda a corrida. Mas foi lamentável, né, Gerbão? Foi triste, né? Infelizmente, ali já era o velho Schumacher apelando para o que tinha de mais pro dark side dele, vamos dizer assim, né? Pro lado negro da força do Schumacher. Era o último suspiro. Mas, assim, bom, hoje eu não gosto do Alonso. Naquele tempo, o Alonso ele surgiu como o Davi batendo no Golias. Então a galera foi naquela onda. Eu fui naquela onda. Eu gostava do Alonso também naquele tempo, com aquela Renault e tal. Depois virou o que virou, né? Paciência, acontece. E eu teria um contraponto até nessa história aí de Alonso, Schumacher. Curiosamente, se for analisar, os dois são cria do Mr. Crochet, né? Ah, é Por que verdade. será? Bem lembrado. Dom Crochet. Nossa senhora. Então, é isso, né, gente? Às vezes a pessoa vai ouvir isso aqui, eles estão pegando só as coisas ruins do Schumacher. Não, a gente tá falando de tudo, dos títulos, e claro, são as polêmicas que marcaram no ano, você não pode ignorar. A gente tá fazendo um programa mostrando a carreira do cara. Você vai falar de 91 vitórias, a gente vai ter que ficar aqui 90 horas falando. Né? Então, isso aí a gente reconhece. Puta piloto, os números indiscutíveis. Né? A gente até falou no início o erro que foi o pachequismo da Rede Globo em reconhecer que o cara vinha para detonar, mas a realidade é nua e crua, né? O que a gente pode fazer? Bom, aí então voltando aqui, que eu já estava chegando lá, então 2010, 2011, 2012 é o período do contrato que ele fez de 3 anos com a Mercedes, que o bicho, o autococos dele, né? Meio que entrou em crise, coçou e fez ele cancelar a aposentadoria, né, Gustavo? Eu acho que ali foi eu acho que a patroa chegou e disse: não, para de fazer essas porcaria aí que tu vai se matar. Volta lá para aquele negócio que pelo menos não voltava ruim para casa. Não, o papo foi o seguinte: sai dessa Fórmula 1 que você vai se matar. Saiu. Isso. Volta pra Fórmula 1, senão você vai se matar nessas coisas que você tá fazendo agora. Eu acho que ele caiu uns 2 tomos feios de moto. Sim, o Schumacher ele tem adrenalina na veia, né, cara? Então, é difícil pra esses caras ficar longe. Você vê depois o Pironi lá, saiu da Fórmula 1 que quase morreu, foi morrer de lancha. Entendeu? Então é meio complicado pra esses caras aí. São os caras, às vezes, até inconsequentes. Piloto de moto, então, é o que o Edgar falava. Tirava o capacete, você fazia uma pergunta, você não entendia um som que o cara emitia. Ou ver o cara caminhando. Ver o cara caminhando parecendo um Siri. Ah, aquele ali é piloto de moto. Parecendo um Siri. Bom. E aí, então, em 2010, ele vai fazer a parceria com o Nico Rosberg, né, cara? E nos 3 anos, ele toma a pau do Nico Rosberg. Entendeu? Ele não é mais o mesmo cara competitivo nessa volta à Mercedes. E é engraçado, cara, que a campanha de marketing da volta dele, ele vem com uma Mercedes, aquela com asa gaivota, né? Asa não, né? Porta que abre, parece uma asa de gaivota. Vermelha, cara. Olha a ironia, né, meu? Meio que alfinetando a Ferrari. Pois é. Né? O tradicional é a Mercedes fazer todas as campanhas com um modelo prateado, né, meu? E ele sai de uma Mercedes vermelha. E ele manteve o capacete vermelhão, né? Que o capacete dele foi evoluindo. Era um capacete com uma bola azul ao centro, com umas estrelinhas, com a bandeira alemã na lateral, né? Estilizada. Aí depois foi modernizando a Benetton, na Ferrari. Chegou o Rubinho, ele colocou uma cor mais vermelha predominante. E aí depois, eu sei que chegando no final da carreira na Ferrari e depois na Mercedes, os detalhes da bandeira alemã sumiram, né? Só ficou aquele vermelhão mesmo. Usou dourado também uma vez, quando eu acho que ele completou não sei o que lá, que foi, né, uma comemoração que ele fez, que ele estava pela Mercedes já. Ou seja, um capacete que é muito lindo, né, meu? E aquele capacete vermelhão era a maior lembrança da Ferrari, né, meu?
e que a gente tinha. Então ele meio que tinha essa identidade visual. Eu, pessoalmente, eu acho que se ele pintava o capacete depois, de acordo com o carro dele, podia ter pintado de prateado, porque era Mercedes, né, cara? Mas, assim, sei lá, a gente respeita, a história dele na Ferrari foi muito forte, então tudo isso está em contrato, tá? Não tem uma costura, a cor da linha que costura o macacão está em contrato, vocês não tenham dúvida disso, né? Fórmula 1 é assim. Mas foi um ano assim de desenvolvimento. A Mercedes vinha da Brown, tinha sido campeã em 2009 com o Jason Button e terceiro com o Rubinho. E, claro, o carro tinha uma certa expectativa do Schumacher chegar e ser campeão com a Mercedes, né? Muita gente dizia, será o 8º título, mas não foi isso. Tiveram que desenvolver o carro e o Schumacher emprestou muito mais experiência do que outra coisa. E o Rosberg se mostrou o piloto a lutar por resultados mais concisos pela equipe, né? Inclusive vencendo corridas com o Schumacher como companheiro, tá? E ele conseguiu o que no primeiro ano? 4 quartos lugares. Na Coreia, na Turquia e na Espanha foi nono, com 72 pontos. Eram sempre campeonatos muito fracos. Em 2011, ele vai ser 8º colocado, vai marcar 76 pontos. Numa época, a distribuição de pontos já era muito maior do que era na primeira fase da carreira dele. E nesse ano ele conseguiu o melhor resultado, um quinto na Índia, né? Quinto na Itália e quinto na Bélgica. E teve um quarto no Canadá. Então, esse quarto no Canadá foi o melhor resultado dele. Então, bem fraco, tá? Comparado. E o único pódio que ele conseguiu pela Mercedes, foi o melhor resultado dele nos 3 anos, foi o terceiro lugar no GP da Europa. Tá? Muita gente brandou, avisou, fez aquela festinha pro Schumacher, mas pro piloto que já tinha tido tantos títulos, foi um resultado bem abaixo. Ou seja, esse período aí só serviu para jogar mais estatísticas na carreira dele. Se você for ver, empobrecer o currículo, né, cara? Porque junta mais GPs, o percentual de vitórias por GP diminui, é óbvio. Aí vem Schumacher, apontou, vai receber a bandeirada, Michael Schumacher! Vence o Grande Prêmio da França e ganha o título mundial! Tá? E a sua despedida, este que vos fala estava ali na arquibancada, no setor A, posicionado, GP Brasil de 2012, e fotografei ele chegando com aquela bandeira escrito Thank you, né? Que ele se despediu da torcida brasileira com essa bandeira aí na sua última corrida, né, cara? Então era uma despedida dele pro mundo e pro Brasil em particular, que ele estava aqui, né? E foi a última corrida dele, então eu acompanhei do começo ao fim e fiquei olhando a hora que ele termina a corrida, né? E vai com o carro pros boxes. Ali eu falei, desta vez, nunca mais o mundo vai ver o Michael Schumacher recolhendo um carro. Né? E infelizmente eu estava certo, até porque não foi da forma que eu previa, né? E a gente acabou tendo, né, o Schumacher depois mais se dedicando, assim, no tempo que ele teria mais espaço para a família, acabou vindo numas férias, um acidente num esporte que ele dominava tão bem quanto a Fórmula 1, que era o esqui, né, cara? E a gente foi surpreendido naquela virada de 2014 para 2015 com essa notícia. E ele bateu a cabeça, né, de uma maneira muito forte e acabou aí entrando em coma. E depois a gente não teve mais detalhes, se ele está no estado vegetativo, se ele está conseguindo ter consciência, se ele consegue se comunicar. É muito triste, eu acho muito triste um cara que teve essa vida, né, ter, digamos assim, estar nessa condição, né, a gente só espera que não seja uma condição que como que eu posso dizer, cara? Que ele não esteja apenas vivo por aparelhos ou esteja vivendo, sabe, num esforço absurdo da família para mantê-lo vivo. E eu não sei se o certo era desligar e deixar o cara descansar de vez, tá? Mas eu lamento, porque no momento que ele podia curtir tudo que ele teve, viajar o mundo dando entrevistas, acabou, pelo menos por enquanto, o que a gente entende por uma vida normal, né, Gustavo e Gerbão? É muito, muito triste mesmo, como tu comentou, e uma pessoa tão ativa, né? Que sempre buscando esse tipo de esporte como corrida, e esportes que demandam aptidão, né? Aptidão mental, aptidão física, e aí simplesmente acontece um acidente desses aí e segrega a pessoa a uma cama, né? E que simplesmente não deve ter consciência do
do que está ao seu entorno, né? Pelo que falam, obviamente, porque não teve nenhuma notícia concreta nesse meio tempo até hoje, né? Né, Jarbão? Com certeza, é de muita tristeza um piloto do talento dele, com os números dele, tá levando essa vida. Então, realmente, foi uma surpresa muito grande, né? E estamos aí torcendo para que essa corrida ele vença. Como já dizia o Edgar, um cara como ele podia estar falando coisas maravilhosas, coisas que ele viveu ao longo da carreira. Uma curiosidade aqui, Dani, que eu lembro que eu achei no site, né, no Flatout, né, no Flatout, que ele usava 3 velocímetros no carro, em pontos diferentes. E aí os caras riram dele, mas pediram por quê? Cara, é o seguinte, se eu entrar numa curva, tá? Se eu sair de uma curva em terceira marcha, tá? Eu vou sair uma velocidade X. Será que em segunda marcha eu vou conseguir sair com mais velocidade ou menos velocidade? Então ele tinha esses velocímetros instalados no carro para descobrir isso. Inclusive, na Ferrari, até em 2000 tinha. Se você pegar os onboards, você vê. 3 luzinhas assim, são os 3 velocímetros. E é isso aí, vamos... A família dele está controlando muito as notícias, andaram saindo aí umas boatarias, né? Notícia para gerar clique rápido, gerar visualização rápida, que ele tinha morrido. Isso é lamentável. Todo dia estão matando alguém, já tentaram matar ele. Graças a Deus não mataram. E vamos aguardar pacientemente que ele se recupere e que retorne a uma vida normal, né? O próximo disso. Né? Isso. E vale lembrar que o Schumacher é um cara que, fora da pista, ele é tido e havido como um cara de bom coração. Tá? Uma coisa é o piloto, outra coisa é a pessoa. Não sabia muito. O piloto, às vezes, tem ali um traço ou outro de ganância por vitória, essa coisa toda, mas é fato que ele ajudava, né, muitas instituições de caridade e também... um cara assim, o Reginaldo Leme foi entregar para ele uma vez um anuário que ele fazia, né, sobre automobilismo. O Schumacher autografou um capacete e deu em troca para o Reginaldo Leme, né? Então são atitudes que você não vê qualquer piloto tomando e também ele é um cara que gostava de animais, né? No GP Brasil, acho que de 94, 95 ou 96, acho que ele estava na Ferrari. Ele adotou um cachorro que ele achou em Interlagos, né? E esse cachorro teve o restante da vida com a família Schumacher, com tudo do bom e do melhor. Tá? E então são esses fatos aí também que enobrece a carreira, né, e também a parte do homem, Michael Schumacher, tá? Que eu acho que toda pessoa que experimenta tanto sucesso na vida e Deus dá tanto, você precisa de alguma forma devolver para aquele que tem menos, né? Então, normalmente grandes esportistas têm um coração bom e com o Schumacher no que tange a esse fato, eu não tenho dúvida nenhuma, né? A gente já sabe o quanto ele ajudou também. É isso aí. Então tá. Então, Gustavão, aquele abraço e cuida, cara. Valeu aí, pessoal aí que tá assistindo. Acho que ficou bem sintetizado aí a passagem aí do Schumacher e a carreira dele, né? Agradecendo aí mais uma vez ao prestígio de vocês aí pelo Fórmula Full. E vamos em busca do próximo. É isso daí. Jarbão, até o próximo. Opa, isso aí, Dani. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Com certeza, falar do Schumacher vem uma série de coisas, né, na nossa cabeça. E é bom, para mim foi maravilhoso sentar aqui e falar sobre a carreira, os altos, os baixos, esse momento delicado da família, e é isso aí, torcer pela recuperação e para a gente ter o Schumacão aí, escrevendo os livros e contando umas histórias para a gente. É uma esperança. Vamos tê-la e passar essa energia positiva para esse grande campeão e que ele possa, né,
qualquer dia sentar e rever a carreira com todo mundo, tanto os pontos bons quanto os pontos ruins, né? E ser o homem que a gente espera que ele seja, né? E para estar admitindo tudo que fez de bom, tudo que também, de repente, não fez tão de bom assim na carreira, mas que os feitos são inegáveis. Se trata, assim, de um grande campeão. Tá bom, galera? Então, até o próximo programa. Tchau!